O estudo do professor Heriberto foi realizado em 6 meses. Foram analisados 10 indicadores de desenvolvimento: taxa de urbanização, IDH renda, IDH longevidade, IDH educação, movimento eleitoral, PIB per capita, renda média das famílias, população ocupada, taxa de matrícula do ensino médio e emprego formal. Os dados mostram que, dos 143 municípios paraenses, apenas 10 são considerados polos produtivos capazes de atrair investimentos. Outras 10 cidades têm fatores produtivos restritivos, o que dificulta a valorização e aumento da produção local. Dos índices que foram analisados, qual teve maior influência no resultado da pesquisa? Por se tratar de índices que a metodologia exige que você trabalhe eles na média, não média ponderada, aí você acaba incorrendo em algumas limitações. Então, alguns índices, no caso do potencial produtivo, a área de serviços, por exemplo, é uma área que influenciou muito. E, basicamente, setores ligados à mineração e extrativismo da madeira impulsionaram a questão do potencial produtivo. Com relação ao potencial social, o IDH puxou a média um pouco para cima, IDH longevidade, índice de urbanização nas principais metrópoles, taxa de urbanização, melhor dizendo, e esses foram os mais principais que puxaram aí a média para cima. Quanto à inclusão social, o seu estudo revelou que este aspecto é essencial para o desenvolvimento e diversificação da produção no Estado. Como melhorar a qualidade de vida da população e, ao mesmo tempo, criar novos polos produtivos? Perfeito. Escutando a população. Hoje a população tem um saber social, tem um conhecimento tácito, que nasce com ela. Hoje você não pode simplesmente chegar na comunidade, chegar nas regiões propostas pelo governo passado, a região de integração, simplesmente impor um modelo. Tudo tem que ser discutido, ok? Então, a discussão deve ser pactuada e considerando sempre o conhecimento social. O senhor relacionaria essa falta de polos produtivos no interior do Estado com o surgimento dos movimentos pela divisão do Pará, que causam tanta polêmica atualmente? Com certeza. Hoje, a grande polêmica do Estado é exatamente a questão da divisão. Então, hoje você tem estados, a proposta da divisão de estados, que eles já têm certa independência, resguardam pouca movimentação com as metrópoles, no caso com o centro da região metropolitana, mas esse é um fator. Outro fator é que essa divisão, essas mobilizações em função da divisão do Estado, decorrem exatamente da ausência do Estado, da ausência estratégica do Estado, no que diz respeito à condução de investimentos produtivos para essa área, e o que a gente tem com relação aos dados, a partir da década de 90 como um todo, analisando aí 17 anos no estudo, considerado dados do IBGE, são dados oficiais, a gente tem uma total ou inexpressiva participação do governo nesses municípios. O que, na verdade, a pesquisa reforçou foi uma concentração dos polos, levando em consideração que os polos levariam o crescimento para as demais regiões. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma concentração de municípios dinâmicos em determinadas regiões de integração. Ou seja, a proposta do governo em consolidar falhou, em consolidar o desenvolvimento pelos polos. Falhou. Mais uma vez, por não ter considerado a potencialidade social, desprezado a participação popular e toda a herança do conhecimento tácito dessa população. O que o senhor acha que deve ser feito para incluir os municípios com fatores restritivos na economia do Estado? O Pará tem potencial para reverter este quadro? Tem, principalmente porque nesses municípios, que são em torno de 7%, 10 municípios do Estado, a ideia é estar potencializando as atividades produtivas. O potencial social já existe instalado nesses municípios. Então é até uma controvérsia com relação à economia. O potencial produtivo vai elevar o potencial social. Nesses municípios, que você observou, foi exatamente o contrário. Já existe um potencial social instalado, as comunidades já têm um certo nível de organização e gestão social, então falta o governo levar para elas condições de financiamento, fortalecimento da agricultura familiar, modernização da agricultura. O que está faltando, na verdade, é uma presença estratégica do governo, no sentido de planejar o funcionamento do território como um todo e enxergar não apenas as comunidades de forma isolada, mas integrada. O governo do Estado do Pará perdeu espaço em função dessa desarticulação com as comunidades. E para encerrar, o senhor é a favor ou contra a divisão do Pará? E por quê? Levando-se em consideração os dados analisados na pesquisa, as populações elas estão cobertas de razão, quando, na verdade, verificam suas riquezas sendo exauridas e pouco desfrutam do bem-estar social. Então, olhando por esse lado,
elas estão cobertas de razão, e eu acho que aí cabe um pensamento do governo, que é isso que está sendo feito, de enxergar como incluir socialmente essas comunidades, esses municípios, né, que têm aí no sangue essa divisão, essa proposta de divisão. Hoje o governo do Estado já enxerga essa possibilidade claramente definida no seu PPA, que é um PPA participativo. Existe um planejamento territorial que está ocorrendo, está sendo finalizado, por regiões e por municípios, onde você tem o esclarecimento de 3 demandas elegidas pela população como sendo importantes. E essas demandas, todas elas, estão sendo atendidas pelo governo do Estado exatamente para mostrar que existe uma diferença muito grande na questão do que se quer buscar para hoje como desenvolvimento, como um novo modelo de desenvolvimento, e o que se tinha no passado, nos 12 anos do governo passado.